Olá, boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Eu sou o André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais essa noite eu quero te convidar para uma meditação, para esse momento de espiritualidade que nós vamos ter aqui. Só que, diferente de como nós temos feito em todas as nossas quartas-feiras à noite, nessa noite eu não partilho um salmo, eu quero partilhar um texto do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. Eu leio a Bíblia, a versão A Mensagem, que diz assim: Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-lo. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Eu quero meditar com você um pouquinho nessa noite a respeito de algo que eu tenho discutido e falado dentro das últimas 3 pastorais. Na verdade, ainda faltam algumas serem lançadas aí nesse próximo domingo e ainda no outro, mas eu quero meditar um pouquinho sobre essa espiritualidade que nós temos buscado viver dentro da nossa comunidade, dentro da Igreja Batista em Quitaúna, especialmente nesse período de pandemia. Nós ainda não temos as nossas portas abertas para os cultos dominicais. Nós, ao longo de praticamente todo o último ano, um pouquinho mais até do que o último ano, desde março de 2020, nós não tivemos mais a presencialidade ali, em especial dentro do ambiente dominical, dentro do ambiente de culto, dentro do nosso ambiente litúrgico. E uma coisa que surge é uma pergunta: por que a Igreja Batista em Quitaúna ainda não está aberta? E eu queria falar um pouco da nossa espiritualidade que justifica nós estarmos vivendo esse momento, e eu quero te encorajar a meditar comigo aqui nessa noite, para que você compreenda como nós temos refletido e pensado a nossa espiritualidade, e para que você também possa encontrar inspiração para viver a sua espiritualidade dentro desses dias. Bom, em primeiro lugar, é muito importante que nós, como comunidade, como Igreja de Jesus na Terra, o nosso tipo de espiritualidade nunca está pautada, nunca é influenciada por nenhum tipo de organização eclesiástica autoritária. Então é muito importante que você que é membro da nossa comunidade ou você que está nos conhecendo saiba que a nossa igreja local é uma igreja local que tem como princípio e valor a democracia. Somos uma organização democrática, somos uma organização que discute todos os assuntos em várias instâncias, sendo a principal delas as nossas assembleias. Claro que nesse período de pandemia a gente não tem tido a oportunidade de deliberar em assembleia como normalmente a gente fazia, mas a assembleia é ela quem dita e quem elege ministério pastoral, ela quem elege a diretoria da nossa comunidade, ela quem homologa as lideranças da nossa comunidade. E desde março do ano passado, ministério pastoral, corpo diaconal, lideranças e diretoria da nossa comunidade têm se reunido semanalmente para discutir e deliberar sobre todas as questões da nossa igreja. E eu queria partilhar com vocês aqui um testemunho. Essas reuniões têm aquecido sempre o nosso coração. Nós temos tido o privilégio de poder nos encontrarmos. No início foi semanalmente, depois quinzenalmente,
e tido a oportunidade de ter esse encontro com essas lideranças da nossa comunidade, em que a gente tem podido orar, em que a gente tem discutido as coisas com muito respeito, em que a gente tem colocado as nossas ideias, os nossos pontos de vista, e a gente tem deliberado sobre os diversos assuntos, dentre eles a presencialidade. Eu posso testemunhar para vocês que nós temos uma liderança representada pelo Ministério Pastoral, Corpo Diaconal, Diretoria da Igreja e lideranças da Igreja que se preocupam extremamente com o seu bem-estar, com a sua saúde, com a preocupação de que a nossa igreja ela fique bem dentro desse contexto de pandemia completamente imprevisível, completamente inesperado por todos nós. Todos nós, sem dúvida nenhuma, nós estamos com muita saudade da presencialidade. Nós não vemos a hora de podermos nos abraçar, de podermos nos encontrar, de podermos estarmos juntos. A gente anseia por esse momento, a gente quer esse momento, a gente trabalha por esse momento. Mas a gente entende como corpo que representa a nossa comunidade em discussões em que a gente trabalha dentro do princípio da democracia, ou seja, da representatividade de vocês, nunca através do liderado, o líder B, que vem de cima para baixo definir como as coisas vão ser, mas sempre tudo muito alinhado, muito discutido. Nós entendemos que ainda não é o momento dessa presencialidade. Embora a gente esteja com muita saudade, há uma compreensão dentro desse fórum democrático de que a gente precisa ainda tomar os nossos cuidados para cuidar bem da sua vida. Aí talvez você se pergunte, puxa vida, essa espiritualidade democrática, como que fica isso com a igreja fechada? Aí que tá. Um outro elemento importante da nossa espiritualidade como Igreja Batista em Quitaúna, a espiritualidade que nós temos buscado construir, elaborar, pensar a partir do Evangelho, conforme a gente leu aqui, essa ideia de ser sal e luz do mundo, não implica, não tem relação com a igreja estar fechada no sentido do prédio estar fechado. Quem disse que a igreja está fechada? A nossa espiritualidade ela não está condicionada à presencialidade do culto dominical, do culto de oração, à presencialidade nas atividades educacionais da nossa comunidade. É claro que, novamente, eu quero ratificar, a gente está com muita saudade disso, a gente não vê a hora disso se concretizar e acontecer. Mas a nossa espiritualidade, o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual não está limitado em hipótese alguma ao prédio, ao encontro físico. A igreja está aberta, porque nós somos a igreja. O sal da terra e a luz do mundo não é o prédio. O prédio não ilumina, o prédio não brilha, o prédio não salga. O encontro, a agenda, o evento não brilha, o evento não salga. O acontecimento da presencialidade em si não brilha, ele não salga o mundo. Quem brilha no mundo, quem salga o mundo é a igreja, e a igreja é formada por pessoas, por mim e por você. Nós somos a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus está mais aberta do que nunca. A igreja de Jesus está acontecendo mais do que nunca. A igreja de Jesus está trabalhando mais do que nunca. Os ministérios da nossa comunidade estão trabalhando. Nós temos as ferramentas virtuais, o Zoom, nós temos os ambientes necessários dentro da virtualidade para poder dar conta dos nossos encontros, das nossas reuniões, do nosso IBQ Educação, dos nossos cultos, do nosso momento de espiritualidade, como nós estamos tendo aqui. Além de, obviamente, telefonemas e a possibilidade de nos encontrarmos dentro de outros formatos e termos e mantermos a nossa comunhão. E principalmente, brilharmos no mundo, iluminarmos o mundo, sermos sal da terra, fazendo a diferença. E como bem disse aqui, dentro dessa tradução aqui da Bíblia, a mensagem, ser esse tempero da vida dedicada a Deus. A Igreja Batista em Quitaúna
tem mantido todos os projetos sociais, ela tem se dedicado, inclusive intensificado todo o trabalho para poder salgar essa terra, iluminar o mundo dentro da pandemia em especial, em que a crise econômica, em que os moradores em situação de rua têm aumentado, em que irmãos nossos estão sendo tratados em relação à dependência química. Nós temos tido a oportunidade, mesmo nesse contexto de pandemia, de ir até as ruas, de fazer a diferença na terra, de nos mobilizarmos com os nossos recursos financeiros, inclusive, para adquirirmos mais alimento, para adquirirmos mais cestas básicas, para inclusive partilharmos recursos financeiros dentro da nossa própria comunidade. A gente já tem feito isso há muitos meses. Não existe uma pessoa na nossa comunidade que a gente saiba que esteja passando necessidade que não tem sido assistida pela nossa comunidade. Isso tudo por quê? Porque a igreja está mais aberta do que nunca. Então, esse papo de que a igreja está fechada, isso é algo de um tipo de compreensão de espiritualidade que ainda não amadureceu, ainda não floresceu para perceber a dimensão, a profundidade e a magnitude do que significa viver a igreja, ser igreja. Por fim, eu quero também compartilhar com você que ser sal da terra e luz do mundo implica em viver uma dimensão ética da vida cristã. A vida cristã, ela não é algo simplesmente abstrato, em que a gente se preocupa única e exclusivamente com a nossa alma e para onde ela vai após a morte. A fé cristã é uma fé que salga, que ilumina o mundo. Como iluminar o mundo? Como salgar a terra em tempos de pandemia? Diante desse contexto de tantas mortes, diante desse contexto de tanto luto, diante desse contexto de dor, de sofrimento, de angústias, que eu e você temos presenciado, temos vivido e temos experimentado. Tenho comentado com os irmãos da igreja, as irmãs, que o telefone toca, a gente fica assustado, a gente fica preocupado, a gente fica com medo. Por isso, existe uma dimensão da nossa espiritualidade cristã que é ética, que tem a ver com este mundo, com as situações concretas da realidade. E nós estamos vivenciando, tristemente, uma situação concreta da realidade, uma realidade de pandemia, uma realidade de crise sanitária e uma realidade de uma infeliz má gestão da crise sanitária no nosso país. Diante desse contexto e desse cenário de tantas mortes, de tanta dor, a dimensão ética da nossa espiritualidade nos leva necessariamente a nos compadecer da dor alheia, a chorar com os que choram, a lamentar a dor, o sofrimento do nosso próximo. Nós estamos como comunidade vivendo um tipo de espiritualidade que nesse momento nos leva necessariamente para o lugar de partilhar a dor do outro, de chorar com os que choram, de chorar o luto, porque existem pessoas enlutadas no nosso meio. Nós somos uma comunidade que neste momento ainda está enlutada. Se você reparar na quantidade de mensagens que nós recebemos de pessoas que têm sofrido, que têm sentido a dor e a preocupação de um parente internado, estou agora nesse momento com um amigo querido, um aluno, entubado. Mais recentemente recebi outras notícias de outras pessoas que muito provavelmente serão entubadas. Existem muitas pessoas sofrendo e padecendo nesse momento. Diante disso, a nossa dimensão ética, a dimensão ética da nossa espiritualidade cristã, ela nos leva necessariamente para esse lugar em que a gente, como comunidade, a gente não simplesmente vai fingir que nada está acontecendo. A gente não vai simplesmente abrir como se não existisse pandemia, como se não existisse problema, como não existisse dor. Existe. E a nossa fé é uma fé que procura dar resposta a essa dor. E a resposta que nós damos para essa dor que os nossos irmãos e irmãs têm sentido, que a nossa sociedade tem sentido, é uma resposta que é dada em amor, no amor cristão. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que encarna,
e um Deus que morre numa cruz, um Deus que sofre para que a gente pudesse ter vida. E o exemplo dele nos leva também a sofrermos com os que sofrem, a sentirmos a dor do outro, a lamentarmos diante da dor alheia, a nos compadecermos daquele que está caído. Por isso, diante dessa espiritualidade, que é uma espiritualidade com um princípio e um valor democrático, longe e distante de todo tipo de autoritarismo, é uma espiritualidade que nos leva necessariamente a entendermos que a igreja somos nós e que ela está mais aberta do que nunca. E também a entendermos e compreendermos o nosso dever ético de contribuir com a sociedade nesse instante, se identificando com a dor dela, mas também deixando de ser um lugar em que este vírus possa circular. Esses 3 elementos nos ajudam muito a entender o porquê que a nossa igreja nesse momento ela ainda não tem a sua presencialidade restaurada. Mas eu creio que há esperança, eu creio que há um caminho, eu creio que há uma luz. E nós nos alegramos muito, porque a vacina tem avançado no nosso país, porque muitos dos nossos têm sido vacinados, a nossa sociedade tem sido vacinada, e nós estamos clamando a Deus, orando a Deus, para que os próximos dias Deus nos livre, tenha misericórdia de nós, para que não haja terceira onda. E eu peço encarecidamente que haja responsabilidade no nosso meio, que nós usemos máscara, tomemos os cuidados necessários, que nós possamos nos conscientizar desse momento que nós temos vivido e que nós possamos salgar a terra, iluminar o mundo. Porque os caminhos para isso, eles não estão interditados, muito pelo contrário. É nesse instante, é nesse momento que nós encontramos o ambiente muito fecundo para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente amadureça espiritualmente e para que a gente viva com toda a intensidade o ser cheio do Espírito, que é ser cheio do Espírito do Cristo, que nos convida diariamente a sermos sal da terra e luz do mundo. Vamos orar? Pai amado, obrigado. Obrigado por essa espiritualidade que nos leva a termos uma consciência democrática, essa espiritualidade que nos leva a compreendermos que a igreja somos nós, não é um prédio, e essa espiritualidade que nos leva também a nos comprometermos eticamente com o nosso próximo nesse instante, nesse momento que nós temos vivido. Traga pra gente consciência, traga pra gente iluminação, e eu peço por mim, pelo meu irmão e pela minha irmã que está nos assistindo, que em nome de Jesus sejamos sal da terra nesse instante, luz do mundo, que dentro desse mundo de desesperança, de sofrimento, de dor, que a gente seja a resposta para isso, com muito consolo, com muita empatia, com os ombros disponíveis, para que qualquer um possa vir-se a chegar a nós e chorar. Nos ajuda, Pai, a anunciar que há esperança e que o caminho do Teu Evangelho é um caminho ético, um caminho democrático e um caminho vivo, cheio da vida que o Senhor nos dá. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo Jesus e a gente se vê na próxima quarta.